Buenas! Eu estou aqui com o contador Gabriel Jacinto Bom dia. para falar sobre um assunto que muito provavelmente interessa bastante gente, que é o caso se uma pessoa é aposentada, mas ela atua numa empresa ou atua como autônoma, se ela ainda precisa pagar o INSS. Acompanhe. Gabriel, isso deve acontecer bastante, né? A pessoa se aposentou, ainda hoje que a gente tem qualidade de vida. Ainda né? mais agora que a aposentadoria. Nós estamos vivendo mais, talvez esse é o ponto principal. Nós vamos trabalhar mais também por consequência. Então a pessoa se aposenta, mas ela continua nativa e muitas vezes tem uma empresa ou trabalha como autônoma. E invariavelmente essas pessoas estão pagando o INSS e é um dinheiro que ela não vai ver mais, né? Porque se ela já se aposentou. Ô, Rafael, eu acho que vale a pena primeiro a gente dar uma explicação sobre os aspectos legais, as exigências que nós já vivemos, independente da pessoa ser aposentada ou não. Uma das dúvidas mais comuns que nós respondemos é o fato da necessidade ou não do prolabore. Porque o prolabore, ele é uma obrigação, vamos registrar desse jeito. Então, eu sugiro, e isso aí é uma base legal também, que todo empresário, todo diretor de empresa que possa viver de lucros, que necessariamente ele retire um prolabore, isso antes do período dele se aposentar. Então, nós vamos ter que fazer uma distinção muito grande entre aquilo que é participação nos lucros ou o prolabore dele, porque senão a Previdência vai poder entender que toda a retirada dele se refere a um prolabore. Então nós vamos fazer uma folha de pagamento, vamos preparar mensalmente uma folha de pagamento, aonde o indivíduo, então vamos falar da contribuição previdenciária do prolabore. Nós temos duas contribuições compulsórias, a do indivíduo e a da empresa. Então, em cima de um prolabore, em cima deste valor que ele está recolhendo para a Previdência, é que vai ser feito o cálculo para a aposentadoria dele. Quando você diz compulsório, é obrigatório. É obrigatório. Então, o que acontece? O cidadão recebe o prolabore dele, em cima deste valor, é o valor que vai ser a base da contribuição previdenciária, para que ele possa se aposentar oficialmente. Independente disso, ele pode ter uma retirada de lucros que estará isenta da Previdência. Esse caso é tanto aplicável no diretor com prolabore como aquele diretor que é um diretor assalariado que tem benefícios de férias, 13º, enfim, são duas formas de você atuar como dirigente de empresa. Muito bem. Esse período é o período onde ele ainda continua trabalhando. Aí, respondendo diretamente a sua pergunta, ele se aposentou, ele continua pagando a Previdência? Sim, continua pagando a Previdência. Ele poderá aproveitar esses recursos que ele está desembolsando mensalmente e continuaria as duas contribuições, a contribuição da empresa, porque o que nós temos que sempre registrar é o seguinte: a Previdência no Brasil, nós temos dois contribuintes compulsórios, o pagador, que é a empresa, e o prestador de serviço, que ele tanto pode ser assalariado ou não. Vivemos hoje um momento bastante novo, eu não gostaria de registrar se é bom ou se é ruim, com a reforma trabalhista. Eu acho que poucas mudanças ainda vão ocorrer do lado da contribuição previdenciária. Talvez até nesse momento que provavelmente o programa vai estar no ar, a reforma da Previdência vai estar sendo julgada. O que para nós, sociedade, pelo menos no meu modo de ver, como cidadão, como profissional, nós temos que torcer para essa reforma da Previdência acontecer o mais rapidamente possível, para evitar não só o desequilíbrio de contas do governo, mas também o desequilíbrio entre nós, cidadãos aqui, porque que uns são tão diferentes do que outros nós da iniciativa privada. Então, realmente, esse assunto da contribuição previdenciária, ele cobra muito
daquele que é o mais pobre, vamos falar. Porque, por exemplo, se nós formos pegar a maioria dos funcionários públicos, eles têm uma aposentadoria muito maior do que a nossa como cidadão comum. Então, respondendo a sua pergunta, paga, paga. Tomara que com essa reforma da Previdência nós consigamos ter uma mudança nesse critério de contribuição que possa ser mais útil. E ele não consegue mais rever esse dinheiro lá para frente? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Na verdade, esse assunto que você colocou, a desaposentadoria, está na justiça, justamente por esse fato de que as contribuições continuam. Eu me aposentei há alguns anos, continuo contribuindo, posso até contribuir por um valor maior, eu entendo que esse é um dos itens também que com essa reforma da Previdência provavelmente a legislação deve mudar, trazendo um quadro legal um pouco mais claro sobre isso. Deve ter muita gente nessa situação. Olha, você veja, eu já não sou mais tão jovem, eu conheço um cidadão só, que por sinal ele não é brasileiro, ele mudou para o Brasil há muitos anos, trabalhou como executivo de várias empresas multinacionais, sempre teve uma contribuição muito correta, vamos falar, e se aposentou pelo teto. Então, veja, eu com 30 anos de profissão como contador, só consegui identificar um cidadão que se aposentou pelo teto. Então, você veja que é um assunto ainda no Brasil, esse assunto previdenciário, assunto de aposentadoria, é um assunto que está muito com discrepâncias. Que nível de investimento é um investimento ruim, né? Como se diz investimento? Porque se você pegar esse dinheiro e investir em outra aplicação... Não tem dúvida. Não tem dúvida. O que de repente é bom o INSS é que você fica garantido no caso de uma doença, um acidente. Mas na verdade existe isso em todos os países. Eu não acredito que o Brasil pudesse ser diferente, porque esse sistema previdenciário ele existe em qualquer sociedade, mesmo as mais desenvolvidas. Agora, se a pessoa não é dono de empresa, ela é autônoma, mesma coisa? A mesma coisa, motorista de táxi, vamos colocar. Talvez a diferença é que o autônomo ele não consegue não receber prolabore e retirar só distribuição de lucro. Não, na verdade a contribuição é praticamente a mesma, a metodologia não muda. O que eu iria dizer é o seguinte: para o autônomo você tem que ter uma disciplina muito grande, porque caso você pare por um período qualquer de contribuir, você perde a sua aposentadoria também. Então eu entendo que a necessidade, não sei se foi por esse aspecto que você quis levantar, mas o empregado ele não tem opção, é descontado na folha. Até porque a empresa que paga... É isso que eu quero desconta. falar. Para aquele que tem uma certa independência, que vai acontecer, antecipando todos os cidadãos agora que poderão ser terceirizados, eles vão ter que ter um controle muito grande e uma disciplina muito grande para que se mantenha a contribuição previdenciária em dia também, entendeu? Sim. Então eu vejo que é um momento, eu acho que você, quando teve a ideia de trazer esse assunto para a gente conversar, eu entendo que é um momento muito importante para que todos acompanhem essa mudança que a gente vai ter. Não. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, envie suas dúvidas, seus comentários, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!